Olá, meus irmãos, boa noite. Espero que todos estejam bem, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso tema da pregação que o nosso irmão Marcelo trouxe logo no início do mês, que ele falou sobre plantação e colheita. E naquela oportunidade, ele tratou de 3 tópicos da mensagem. A primeira era sobre ter um espírito de gratidão. Depois ele falou que nós deveríamos ter um espírito maior de comunhão. E o último ponto que ele falou era que nós deveríamos ter um espírito maior de preparação. E ele estava falando sobre preparação para enfrentar a morte, tanto daqueles que nós amamos, como também da nossa própria vida. E eu fiquei com esse tópico que não é popular, não é fácil para falar, mas nós precisamos tocar nesse assunto sobre a questão da morte, e algo que é tão temido, né, na realidade, por qualquer pessoa. E até o dia 24 de junho agora, na quarta-feira, o Brasil tinha registrado aproximadamente 53.874 óbitos advindos do Covid-19. Então, uma grande pergunta que fica para a gente é, dessas mais de 53 mil pessoas, quantas realmente estavam com Cristo, tinham esperança da eternidade, tinham uma esperança de viver e de se encontrar com o Senhor? E dessas famílias, quantas pessoas tinham esperança que aquelas que partiram e que elas mesmas acreditam que realmente haverá uma vida eterna, que haverá uma vida após a morte? A gente, nessa mensagem, a intenção não é ensinar como viver uma fase de luto, não é ensinar o que fazer para superar a perda de alguém, não tem nada a ver com isso. A nossa intenção nessa mensagem é mostrar que o conhecimento em Jesus, uma vida dedicada a Ele, traz esperança, e esperança que realmente pode acalentar o nosso coração, tanto para lidar com a perda de entes queridos e também como lidar quando nós nos depararmos ou nos aproximarmos perto da morte. Se assim a gente pode dizer, porque ela é algo que a gente não sabe quando vem, mas essa é a ideia. Nós não queremos minimizar também a dor daqueles que perderam pessoas amadas, como nós passamos recentemente na igreja. Inclusive Jesus, quando ele chegou até lá, naquela comunidade de Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, Jesus chorou. Então a tristeza de perder alguém é muito grande, mas nessa noite eu quero lhe mostrar como as Escrituras nos dão promessa e confiança de poder enfrentar essa terrível fase. Um dos textos mais usados, eu acredito que mais fala sobre a questão, sobre a morte, está exatamente em 1 Tessalonicenses. Você pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Veja, esse texto ele aborda praticamente 4 pontos.
E quero fazer algumas perguntas para a gente ficar refletindo durante a mensagem. Como é que os cristãos podem enxergar a morte de uma maneira diferente daqueles que não creem em Jesus? Qual a diferença de quem crê e de quem não crê? Como as promessas de Jesus, elas podem nos dar esperança para enfrentar essa terrível fase? E por fim, o que acontecerá na vida de Jesus? Haverá realmente um juízo? É isso que nós queremos tratar nessa noite, nessa mensagem. E a primeira parte do versículo que o apóstolo Paulo cita aí, ele fala que o conhecimento, ele traz uma esperança, mas a ignorância, a falta de crença ou mesmo o não querer acreditar, ele gera um medo, gera um desespero e que vai acabando com famílias, com várias pessoas na realidade. Quem não conhece a Deus não tem uma esperança que depois da morte vai acontecer alguma coisa. Esse é um momento que a pessoa, se não conhece a Deus, se não tem esse conhecimento, gera uma profunda tristeza. E isso não quer dizer que nós não sintamos tristeza, aqueles que creem em Deus. Mas é impressionante que eu já participei de vários velórios e alguns poucos eu tive que falar alguma coisa para tentar acalentar os parentes e pessoas mais próximas daquela pessoa que partiu. Mas uma das experiências mais impressionantes que eu tive foi quando eu precisei ir a um velório de um pai, do marido de uma amiga de trabalho. Só que esse rapaz, ele é ateu, e hoje eu tenho um bom relacionamento com ele, a gente conversa. E naquele momento que nós estávamos ali, eu vendo a dor da família, a minha amiga se aproximou de mim e disse: Anderson, você poderia dar algumas palavras? Ela me conhece, sabe que eu sou cristão. Você poderia dar algumas palavras para a gente? E eu fiquei assim, extasiado. Eu não soube o que fazer porque eu não sabia o que falar. Eu não conhecia o pai dele. Pelo menos às vezes, quando a gente conhece a pessoa, a gente pode falar de virtudes, pode ressaltar o que ela fez de bom naquela vida, mas naquele momento, eu sabendo que ele era ateu, sabendo que ele não tinha crença na vida pós-morte, eu fiquei paralisado. E a única coisa que eu poderia falar para ele, mas se ele não cria em Deus, era dizer que o pai dele estava nas mãos de um justo juiz. E essa é a esperança que eu tenho para o meu pai, quando faleceu com uma parada cardíaca. E uma noite anterior, meu pai tinha bebido muito. E todas as vezes que ele bebia, ele se retirava, ia dormir um pouco mais cedo. E naquela noite ele não acordou. E a esperança que eu tenho para o meu pai é dizer: ele está nas mãos de um justo juiz. Mas que esperança a gente pode dar para aqueles que não têm esperança em nada? Tem esperança no aqui e no agora. O que a gente pode fazer com aquelas pessoas? Quando eu participo de um velório cristão, apesar da dor, da tristeza, para mim, eu tenho palavras para falar, para acalentar a família e amigos, porque nós temos esperança, nós temos certeza que aquela pessoa, pela fé que professava, pela graça de Deus, ela vai ressuscitar com Cristo. E essa é uma diferença muito enorme para aqueles que não creem. Porque quando a gente fala sobre a morte, dá um pavor, algo que atemoriza a gente. E quando eu estava pensando nessa mensagem e escrevendo, me veio a sensação de perder meu filho de 5 anos, o Benjamin. E eu sempre digo para as pessoas, eu não sei, quando eu penso em morte, eu penso em meu filho e ele ausente, não estando mais com a gente. E é uma dor tão grande, mas ainda assim, será que Deus poderia nos acalentar? Será que Ele pode nos dar força para continuar? Em Filipenses, no capítulo 1, versículo 19, 21, o apóstolo Paulo lhe disse: aguardo ansiosamente e espero
em que nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, e também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas palavras do apóstolo Paulo, quando a gente lê elas, a gente acha tão bonitas, mas quando a gente pensa e faz uma aplicação, como o viver é lucro para mim, como o viver pode ser lucro para alguém que nós amamos, e como é que Deus pode ser engrandecido, quer seja no corpo, quer seja na morte. Como o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção. E aí a gente já passa para o segundo tópico, porque o apóstolo Paulo ele vai falar justamente no versículo 15, no 14, ele diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. O segundo tópico dessa mensagem é: como podemos ter confiança e engrandecer a Deus mesmo na morte? Só se crermos nessas palavras que nós acabamos de ler. A condição é, se cremos, e aí, nós cremos realmente? Como é que está a nossa fé nessas palavras de Jesus? Se tem algo maravilhoso, que hoje em dia a gente pode ter firmeza nas palavras de Jesus. Muitas pessoas falham, muitas pessoas prometem e não cumprem, mas você já viu Jesus falhar alguma vez? Você já viu na palavra de Deus Jesus não cumprir uma promessa? O apóstolo Paulo, quando ele estava diante de um julgamento, em Atos, no capítulo 23, versículo 6, ele bradou, ele disse: eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Essa esperança, essa crença, ela faz toda a diferença na maneira que a gente vai enxergar essa terrível fase que todos nós vamos passar, ou com entes queridos, ou realmente enfrentando de uma maneira instantânea, ou através de doença, alguma coisa dessa maneira. E Paulo, ele disse: a minha esperança. Paulo foi morto, Paulo foi açoitado por conta da ressurreição dos mortos. Essa esperança, ela muda a nossa vida, não apenas no sentido de uma esperança para o futuro, ela muda agora. Essa esperança de ressurreição, ela muda agora. Ela muda a maneira de pensar, a maneira de agir, a perspectiva de como eu vou lidar com meus bens, como eu vou lidar com o meu próximo, como eu vou lidar daqui para frente. Tudo muda quando a gente realmente crê. E eu queria trazer para vocês, nessa noite, uma história muito conhecida, mas que talvez você não tenha ouvido, que foi de um missionário chamado Tim Elliott. Ele foi um missionário que morreu aos 29 anos, junto de outros 4 missionários. Fizeram até um filme interessante que é Terra Selvagem. E eles foram para o Equador. Ele sentia um chamado no coração para evangelizar os índios Aucas, que eram os Aroanes. Então, eles passaram ali 6 meses aprendendo a língua e tentando fazer contato com os índios. E muita gente da igreja dele nos Estados Unidos chamou o Tim Elliott de tolo. E ele deixou uma frase que ficou marcada e está marcando gerações e inspirando gerações. Ele falou: não é tolo aquele que abre mão do que não se pode reter para ganhar o que não se pode perder. O que Tim Elliott falou com essa frase é: não é tolo aquele que deixa tudo dessa vida para entregar a vida para Jesus, para que no futuro ganhar a vida eterna que ninguém pode tirar. É esse crer que Tim Elliott tinha, e é esse crer que nós também precisamos internalizar.